Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver uma questão relativamente à geometria analítica do 10º ano. Foi um problema que retirei então dos problemas do GAV, dos problemas de grau elevado para o 10º ano. É um problema que certamente será assim um pouco mais complicado do que aqueles que vocês fazem rotineiramente nas aulas, daí ser muito interessante vocês pensarem sobre estas questões que colocarei então aqui no vídeo. Não sou eu que as coloco, não é apenas as retirei do Gavo, porque achei o problema em si muito, muito bom para poder fazer então o vídeo. Vou resolver cada uma destas questões, obviamente separadamente. E então temos o seguinte: sejam A e B dois números reais positivos. E temos aqui um referencial x ou y, considere a seguinte informação que de seguida é apresentada. A reta R da equação reduzida y igual a x mais b. Temos aqui então a reta R escrita na sua equação reduzida. Depois considera ainda a reta S de equação reduzida, y igual a menos 2ax mais b. Considera ainda o ponto A, ponto de interseção da reta R com estas abscissas, quer dizer, esta reta aqui, deste lado, olhando aqui para a figura, temos aqui duas retas, não é? Podemos visualizar duas retas, uma à esquerda e outra aqui à direita. Podemos visualizar, para ser mais concreto, um segmento de reta, não é AB, mas esse segmento há de estar contido nesta reta e será esta reta R. Bem, o ponto B, ponto de interseção das retas R e S, o ponto B onde as duas retas se cruzam. Temos aqui, deste lado, né, a outra reta, temos o segmento BC, mas isso há de fazer parte aqui de uma reta, né, que se chama S. O ponto C é o ponto de interseção da reta S com estas abscissas. Tudo bem. Mostra que a área do triângulo ABC e a área do triângulo, e o triângulo é exatamente este que está aqui, né? Este ABC, este triângulo que eu estou aqui a salientar a verde. Mostra então que a área deste triângulo pode ser dada em função de A e de B, dos mesmos A e de B que podem encontrar aqui nas equações reduzidas das retas, exatamente por esta expressão. Tudo bem, vou tirar isto aqui, que é para percebermos então melhor as coisas. Bem, queremos então definir aqui a área do triângulo, deste triângulo ABC, em função então deste A e B que podemos encontrar aqui nas equações da reta. Tudo bem, em primeiro lugar, se me estão a pedir a área deste triângulo ABC, eu vou colocar aqui a fórmula. E a fórmula da área de um triângulo será exatamente a base, né? E a base será exatamente aqui esta medida de A a C, será exatamente dada pela distância da AC, vezes a altura será aqui esta distância OB, né? A altura do triângulo tem que ser sempre perpendicular em relação à base, portanto terei aqui vezes a distância da OB, isto a dividir por 2. E agora vou tentar perceber como é que poderei então aqui apanhar quer a medida, a distância da ATC, quer a distância da OB. Relacionando sempre, nunca fugindo daquilo que eu tenho que relacionar, A e B, que são exatamente estes valores aqui da reta. Quer dizer, o B, este B aparece nas duas equações. Se vocês estão recordados do que é a equação reduzida da reta, este B é exatamente a ordenada na origem. Que é exatamente o valor da ordenada quando a reta interseta exatamente o eixo dos y. Quer dizer, então este B será exatamente aqui este valor onde as duas retas se intersetam aqui o eixo dos y. Isto é o B. Então este B será exatamente igual, visto ser ordenada na origem, será exatamente a minha altura. Então quer dizer, já posso escrever isso. Posso então dizer aqui que OB será exatamente igual ao B aqui das equações reduzidas. Tudo bem, agora vamos ter que determinar exatamente aqui a base. E a base, tendo sempre em mente aqui o A e o B, que estão presentes aqui nas equações da reta, eu posso dizer que esta base AC, não é nada mais do que AO, né, que seria esta distância aqui, mais OC. Quer dizer, e esta distância AO, se eu conhecer aqui o X, se eu conhecer aqui este X do ponto A,
Neste ponto A tem aqui umas coordenadas, tem um x e o y é zero, porque é a interseção desta reta com o eixo das abscissas. Aqui o y é exatamente zero. Se eu souber o x, eu sei exatamente esta distância ao C. Da mesma forma que se eu conseguir descobrir as coordenadas aqui do ponto C, basicamente preciso descobrir o x, porque o y é zero, e eu saberei então esta distância ao C. Quer dizer, então vou terminar isso. Como é que determinamos isto? Pegamos nas equações da reta, né? A reta R é exatamente esta reta que contém o ponto A e o ponto B. Né? E se eu pegar aqui na reta R e para descobrir este valor de x, né? O ponto A pertence a essa reta R, se eu substituir então aqui na equação da reta o y por zero e resolver a equação em ordem a x, vai-me dar exatamente esta distância. Então é mesmo isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui na reta R, que é exatamente dada por y igual a x mais b, e vou então interceptar com as coordenadas do ponto A. Quer dizer, isso é que o ponto A tem de coordenadas x e 0. Então intercepto. Quer dizer, vou substituir aqui o y por 0. Fica então com ax, né? Substituo x por x, exatamente, mais b. E vou resolver esta equação em ordem a x. Quer dizer, este x, o b passa para aquele lado, fica negativo. E isto ficará então x igual a menos b sobre a. Quer dizer, mas aqui eu tenho que ter um cuidado. Porque esta distância, obviamente, que aqui está a dar menos b, porque esta em termos de coordenada, a coordenada x do ponto A seria claramente negativa, mas este aqui, AO, será exatamente uma distância, é sempre um valor positivo. Então isto vai ser o x do ponto A, mas terá que ser o valor absoluto, porque se é uma distância, eu terei que considerar isto como sendo um valor positivo. Depois, para saber ao C, vou usar a mesma estratégia, mas agora pegando aqui na reta S, né, e interceptando aqui com as coordenadas do ponto C. E, quer dizer, se eu pegar na reta S, cuja equação é y igual a menos 2ax mais b, e fizer aqui a interseção com as coordenadas do ponto B, que terá um x de b, e aqui um 0, quer dizer, fazendo aqui a substituição, eu terei que 0 há de ser igual então a menos 2ax mais b. Resolvendo a equação em ordem a x, eu terei então que x, o b passa então para o primeiro membro e fica negativo, então o x será exatamente igual a menos b, e depois o menos 2a, né, que está a multiplicar, passa a dividir, então fica menos 2ax. Não, menos 2ax não, menos 2a, que o x ficou aqui no primeiro membro. Aliás, eu quero resolver isto em ordem a x. Visto que temos aqui o quociente entre dois números negativos, né, podemos então ficar já com x. Aqui o x destacar, né, este é o x do ponto B, este será exatamente o x do ponto A. O x do ponto B será dado então por b sobre 2a. Quer dizer, eu aqui nem teria a necessidade em OC de colocar aqui o valor absoluto, visto que já é um valor positivo, mas pelo simples não, vou então colocar também aqui o valor absoluto para exatamente focar a ideia que isto é mesmo uma distância. Então vou terminar aqui exatamente a minha base AC. E a minha base AC será exatamente aqui o valor de AO, mas em valor absoluto, quer dizer, fica positivo. Fica então exatamente, em vez de menos B sobre A, ficará exatamente B sobre A, mais a distância do OTC, que é exatamente igual a B sobre 2A. Quer dizer, e agora vou colocar aqui esta expressão na mesma fração, né? Vou reduzir ao mesmo denominador, multiplicaria então esta fração, esta primeira por 2. E fica então que AC é exatamente igual a 2B mais B, tudo a dividir então por 2A. Isto será então equivalente a eu dizer que AC é exatamente igual a 3B sobre 2A. E tenho então aqui a medida da base. Agora, para fazermos então o cálculo da área, eu vou voltar aqui à minha forma inicial, né, e vou substituir quer a distância da AC, quer a distância de OB. OB é a altura que é exatamente dada então pela ordenada na origem, que é B, e AC é a base, que é exatamente dada pelo quociente entre 3B e 2A. Sendo assim, então a área, deixem-me só colocar aqui, pode ser, a área então, a área aqui do meu triângulo ABC é exatamente igual
aqui traço fração. Tenho então AC. AC é exatamente 3B sobre 2A. Fica exatamente aqui 3B a dividir por 2A. Vezes a altura, e a altura do meu triângulo é exatamente aqui ordenada na origem das retas. Vezes B a dividir por 2. Então isto é equivalente. A dizer que a área é exatamente igual. Aqui multiplicar frações, numerador com numerador, fica 3b quadrado. A dividir 2a vezes 1 é 2a, mas depois aqui, como estou a dividir por 2, se quiserem, não sei se conhecem, mas a técnica do pneu, onde a multiplicação dos extremos a dividir pela multiplicação dos meios. Sendo assim, ficava com 3b quadrado a dividir então por 2a vezes 2, ou seja, 4a. E penso que era isto que queriam. Exato, está aqui. Exatamente como queriam demonstrar. 3b quadrado. 3b quadrado sobre 4a. Está certo. Se não saberem aqui a técnica do pneu, poderiam fazer sempre 3b quadrado a dividir por 2a. Quer dizer, dividiam isto por 2 assim. E dividir seria a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. E o inverso de 2 seria 1 meio. E sendo assim, também chegariam exatamente aqui a este valor. Bem, o primeiro exercício seria isto, estaria feito. Passemos agora então ao problema 2. Determina o perímetro do mesmo triângulo, deste mesmo triângulo ABC, exatamente deste mesmo triângulo aqui, admitindo que este triângulo tem área igual a 225. Quer dizer, eu sei do exercício anterior que a área é dada então, a minha memória já não é muito boa, 3b quadrado 3b quadrado sobre 4a. Sei então que esta área é exatamente igual a 225 e sei ainda que o vetor de coordenadas 3, 4 é paralelo a um dos lados do triângulo. Bem, antes de mais vamos escrever aqui a fórmula do perímetro. Estão-me a pedir o perímetro, então o perímetro do triângulo ABC será exatamente igual. O perímetro é a soma de todos os lados, então terei aqui este lado AC, né, que é a base aqui do triângulo, mais depois aqui o lado BC, exatamente este lado BC, mais exatamente aqui à esquerda, né, mais AB. Isto é então o perímetro do meu triângulo. Agora, estão-me a dar aqui duas informações importantes. Quer dizer, eu para achar esta distância, isto no fundo é uma distância, né? É a soma destas distâncias de AC com BC e com AB. Eu para saber estas distâncias, eu terei forçosamente que saber as coordenadas dos pontos. Não é? Só assim é que eu poderei então fazer o cálculo das distâncias. Para saber as coordenadas dos pontos, eu terei que então que conhecer estas equações reduzidas, mas sem tantas variáveis como tem-se. Conhecendo o A e também conhecendo o B. E sendo assim, dou-me estes dois dados. Dizem-me que a área aqui do triângulo é igual a 225. Eu sei que a área é dada por esta expressão. E depois dizem-me que o vetor de coordenadas 3, 4 é paralelo a um dos lados. Quer dizer, vamos pegar, são aqui dois dados que me vão permitir à partida determinar o B e o A. Pegamos então no primeiro. Quer dizer, e no primeiro eu tenho aqui que a área é exatamente igual a 3b quadrado sobre 4a e isto é igual a 225. Então eu vou escrever isso, 3b quadrado sobre 4a, isto é então igual a 225. E posso então resolver isto em ordem, sei lá, aqui em ordem A. Talvez não seja o melhor dado para pegar em primeiro lugar, porque eu aqui tenho duas variáveis. Quer dizer, eu talvez se trabalhar com este vetor aqui primeiro, consiga descobrir uma das letras e depois será mais fácil fazer aqui os cálculos. Então vamos pensar aqui e já voltaremos aqui. Ok? Isto fica aqui em standby, já voltamos aqui a este dado. Dizem-me então que o vetor de coordenadas 3, 4 é paralelo a um dos lados. Quer dizer, importa saber aqui, em primeira instância, exatamente a qual dos lados é que ele é paralelo. Bem, à base não pode ser, porque se fosse paralelo à base, né, tínhamos uma linha horizontal, onde o declive seria 0. Onde a segunda coordenada do vetor teria que ser 0. Ok? Então, paralelo à base, obviamente, não pode ser. Mas agora, a qual dos lados é que isto seria? É que este vetor será paralelo. Bem, tendo a noção sobre o que é o declive, eu aqui desta reta BC, se considerasse aqui esta reta BC, no referencial, esta reta é decrescente.
Se a reta é decrescente, o declive terá que ser então menor do que zero, terá que ser negativo. Se o declive for negativo, isto implica então que a reta seja crescente, ou se a reta for decrescente, implica que o declive seja negativo. E se olhar para esta reta aqui à esquerda, se olhar aqui para esta reta aqui à esquerda, quer dizer, esta reta é crescente. E se a reta é crescente, isto implica que o declive seja positivo. Então quer dizer, eu olhando aqui para o vetor e tendo em mente a seguinte situação, quer dizer, se eu tiver o vetor R, que é igual a R1 e R2 em termos de coordenadas do vetor, e sendo este vetor um vetor diretor da reta R, quer dizer, o declive da reta R é sempre dado pela segunda coordenada do vetor a dividir pela primeira. Então quer dizer, eu se pegasse aqui neste vetor e fizesse o quociente para obter o declive, 4 a dividir 4 terços será um número positivo. Então quer dizer, este vetor terá que ser paralelo a este lado aqui AB. Ok? Este vetor é paralelo aqui a este lado AB. Bem, e se o vetor é paralelo aqui a este lado AB, isto implica então que o vetor, este vetor e o vetor diretor desta reta AB sejam colineares. Ok? Se dois vetores são paralelos, eles são colineares. Vocês já sabem isto do que vem de trás. Caso tenham alguma dificuldade nisso, convém então ver os vídeos anteriores sobre aí abordo a tal questão de vetores paralelos e a implicação a nível de serem colineares e como é que depois isso tudo se processa. Vou passar essa parte à frente, senão o vídeo ficaria muito longo. Então, sendo assim, quer dizer, a equação desta reta AB, que é a tal reta R, que tem exatamente de equação y igual a x mais b. E se este vetor que me dão aqui é exatamente colinear com um vetor diretor da reta, quer dizer, a nível de declive, este é exatamente o declive da reta. Este é exatamente o declive. Então, e o declive escreve-se sempre com uma segunda coordenada a dividir pela primeira, o declive será exatamente 4 terços. Okay? Eu desta informação aqui concluo então que o meu declive, e o declive aqui na equação desta reta é dado por A, é exatamente igual a 4 terços. Isto porque o vetor é paralelo exatamente a este lado. Se é paralelo, os vetores são colineares, mas relativamente ao declive, o declive é o mesmo. O declive desta reta AB ou o declive de uma reta que fosse paralela aqui a AB, em termos de declive, o declive tem o mesmo valor. Em termos de vetores, são colineares porque são paralelos. Mas a nível de declive, sendo o declive a inclinação desta reta AB, se este aqui fosse um ângulo alfa, seria exatamente igual à inclinação desta outra reta que lhe era paralela, que era exatamente também, visto ser paralelo, né? O ângulo de inclinação seria exatamente o mesmo. Então, com esta informação, eu tiro que o meu A desta equação da reta R é exatamente igual a 4 terços. E é o mesmo A que aparece depois aqui na segunda reta. Então, quer dizer, eu agora estou em condições de poder trabalhar aqui com esta fórmula, né? Com esta relação da área, porque já sei o A. Eu daqui concluí que o meu A é exatamente igual a 4 terços. Bem, e se o A é igual a 4 terços, quer dizer, eu agora estou em condições de determinar o B. Isto aqui até deveria assim, para ficar tudo bem estruturado, eu deveria colocar aqui um sistema onde tenho aqui esta equação e aqui sei que o A é exatamente igual a 4 terços. Bem, e agora vou aqui a esta equação e vou substituir exatamente o valor de A por 4 terços. Então aqui ficarei exatamente com o seguinte, substituindo então o A por 4 terços, eu ficarei exatamente com o seguinte. Até me convém para os cálculos não ficarem assim muito complicados, passar aqui o 4A que está a dividir a multiplicar e ficaria exatamente com 3B quadrado igual a 225 vezes então o meu 4A. E agora vou substituir o A exatamente por 4 terços. Isto será aqui então equivalente. Terei aqui 3b² exatamente igual a 225
e 25 vezes 4 vezes 4 terços. Quer dizer, e visto que aqui isto é tudo a multiplicar, né? Eu este 3, não posso cortar. Quer dizer, mas este 3 posso passar aqui para o... Posso resolver isto em ordem a B? Posso? Não, devo. Quer dizer, isto dava 225 vezes 4 vezes 4. Aqui terei que fazer então alguns cálculos. Eu resolvendo isto aqui em ordem a B, eu tenho que B será igual. E visto que isto é tudo a multiplicar, até posso meter isto tudo aqui no mesmo traço de fração, porque é uma multiplicação. E colocar aqui o 3, um pouco mais a meio. Quer dizer, e se este 3 está aqui a multiplicar por B, passa então a dividir aqui para o segundo membro. E fica um B quadrado exatamente igual a 225 vezes 4 vezes 4 sobre 3 vezes 3. Tudo bem. Agora vou ter que fazer aqui este cálculo. Mas é assim, eu de momento não tenho calculador, então vou ter que me arranjar aqui com este cálculo a mão. Mas não há problema nenhum. Porque é que eu deixei aqui? E vou até fazer aqui uma coisa. Vocês verem como é que se fazem estas contas sem calculadora. 3 vezes 3 é 9. É que eu já estou a ver aqui uma coisa com raiz quadrada. Estou a ver exatamente aqui uma coisa engraçada com a raiz quadrada, porque estes números que aparecem aqui são, à partida, parecem-me eles quadrados perfeitos. Parecem-me assim, à partida, quadrados perfeitos. 225 a raiz quadrada é 15, 4 a raiz quadrada é 2, também 4, e a raiz quadrada de 9 é 3. Quer dizer, então eu vou passar para aqui e tenho b quadrado igual a 225 vezes, e vou até colocar aqui 4 vezes 4 é 16, então vou colocar aqui 16 a dividir então por 9. Vamos só apagar isto, aquele 2 ali, exato. E agora, ao aplicar aqui a raiz quadrada, quer dizer, eu tenho então que b será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 225 vezes 16 a dividir por 9. Quer dizer, e agora vou aplicar aqui umas propriedades dos radicais que me dizem que a raiz do produto é exatamente igual ao produto, a raiz de A vezes ao produto das raízes, né? A raiz do produto é o produto das raízes, obviamente estando a falar aqui do mesmo índice da raiz, e que me diz também que a raiz do quociente é exatamente igual ao quociente das raízes. Sendo assim, então vou passar a raiz para o 225, para o 16 e para o 9. Quer dizer, então isto é equivalente, eu ter B igual a mais ou menos, e depois fico aqui com traço fração, raiz de 225 vezes a raiz de 16 vezes a raiz de 9. O que é equivalente ainda a dizer que B, quer dizer, este B não vai poder ser negativo. Eu sei que este B é um valor positivo. Então, sendo assim, posso já retirar aqui este sinal negativo, porque apesar de matematicamente fazer sentido, no nosso caso não. Quer dizer, isto devia dar aqui outro B com a mesma distância, né? Mas o nosso é aquele. E diz aqui, B tem que ser um número real positivo. Se B tem que ser um número real positivo, então descartávamos a solução negativa. Fazendo aqui as contas, quer dizer, raiz de 225 é exatamente igual a 15, vezes a raiz de 16, que é exatamente igual a 4, sobre a raiz de 9, que é exatamente igual a 3. 15 a dividir por 3, posso fazer aqui esta divisão, né? Visto isto ser uma multiplicação. 15 a dividir por 3 dá 5, 5 vezes 4 dá 20, ou podia então fazer a multiplicação assim. 15 vezes 4 daria 60, 60 a dividir por 3 daria 20. Quer dizer, isto tudo para descobrir que o B é exatamente igual a 20, e tenho que o meu A é exatamente igual, e o meu A é exatamente igual a 4 terços. Quer dizer, visto isto, eu vou então agora aqui escrever as duas equações da reta R e da reta S, mas já com o valor de B e com o valor de A. Quer dizer, aqui esta equação da reta R será y igual a 4 terços de x mais 20. E esta equação aqui da reta S será exatamente y igual a menos 2 vezes 4 terços, não é? Menos 2 vezes 4 daria menos 8. Isto seria menos 8 terços de x, obviamente, mais 20.
e tenho aqui as duas equações da reta. Isto tudo, esta volta toda, peço desculpa, esta volta toda para acharmos então o perímetro. Quer dizer, eu para saber o perímetro vou ter que saber as coordenadas aqui destes pontos, do B, do C e do A. Do B é exatamente igual a 20, porque é a ordenada na origem. O B terá então de coordenadas 0,20. Para achar as coordenadas aqui do ponto C, pegarei então na reta à qual o ponto C pertence, e sei que aqui o ponto C, preciso saber o x, mas sei que o y é 0. Da mesma forma que o ponto A, pegarei então na outra reta, e sei que há de ter aqui um x, mas o y é 0. Então vou descobrir primeiro aqui as coordenadas do ponto C. O ponto C pertence então à reta S, quer dizer, então vou pegar aqui nesta reta e vou substituir o y por 0 e vou resolver isto em ordem a x. Ficaria então aqui com 0 igual a menos 8x sobre 3 mais 20 e vou resolver isto exatamente em ordem a x. O 20 passa então para o primeiro membro e fica negativo, fica então menos 20 igual. Depois aqui o 3 que está a dividir, mas calma, vou fazer isto nas calmas, que é para não criar qualquer confusão. Quer dizer, eu agora trocava aqui os sinais, multiplicando tudo por menos 1. E agora para resolver isto em ordem a x, o 3 passaria a multiplicar e o 8 passaria então a dividir. E tinha então aqui que o x do ponto C seria exatamente igual a 20 vezes 3, o que daria 60 oitavos. Isto dava para dividir por 4, se não estou em erro, dava 30, 15 meios. Quer dizer, pensa assim pelas minhas contas de cabeça, dividindo isto tudo por 4, isto dá 15 meios. Quer dizer, e 15 meios, até posso escrever 7,5, isto para depois não estar a trabalhar com frações quando tiver que levar estas coisas, quando tiver que fazer aquilo que eu estou a ver aqui nas contas. Quer dizer, tem então aqui o x do ponto C, está descoberto. Isto aqui é 7,5. Vou agora descobrir o x do ponto A. Para descobrir o x do ponto A vou fazer exatamente a mesma coisa, mas agora tocando aqui na reta R. E tocando aqui na reta R, eu vou substituir o y por 0. Vou substituir aqui o y por 0 e vou fazer o cálculo em função do x. Então teria aqui 4 terços do x agora do ponto A mais 20. Resolvendo isto, o 20 passa para o primeiro membro e fica então aqui menos 20, exatamente igual a 4 terços de x. Obviamente o x do ponto A. O 3 passará então a multiplicar e o 4 a dividir, exatamente a mesma ação que fizemos aqui em cima. 3 vezes 20 dá 60. 60 depois a dividir por 4 dá 15, exatamente. Este dá 15. O x do ponto A dará então 15. Quer dizer, eu estou a fazer aqui estas contas todas de cabeça. Se vocês confirmem isto na máquina, eu penso que não estou a cometer nenhum erro a nível de contas, mas vocês confirmem isto com as vossas máquinas. Quer dizer, então isto aqui dá 15. A partir do momento que tem aqui estas coordenadas, eu posso então fazer o cálculo aqui do perímetro. Quer dizer, o perímetro então do meu triângulo, exato, eu tenho que agora economizar aqui espaço, que a seguir vem a outra questão. Vou fazer assim aqui alguns cálculos auxiliares que depois apagarei. Okay? Tem então que aqui que o perímetro do meu triângulo ABC, que é exatamente igual à distância da AC mais a distância de AB mais a distância de BC. Quer dizer, a distância da AC é exatamente... Atenção aqui que, pois eu enganei-me, 3 vezes menos 20, isto é menos. Isto aqui é negativo, né? Então isto é menos 15. Então, aqui a base, a distância AC, será exatamente este menos 15, mas em valor absoluto. Estaremos a falar de uma distância, né? Esta distância da A até C seria exatamente dada para menos 15 até 0 é exatamente 15 e depois 15 mais 7,5. Estas distâncias têm que ser positivas. Então 15 mais 7,5 dá 22,5. E agora vou terminar aqui a B. Para terminar aqui a B, posso então servir-me, obviamente, do teorema de Pitágoras. Isto vai ser bonito sem calculadora. Bem, terei então aqui o seguinte. Quer dizer, sei que este lado é 20 e sei que aqui a base é 15 e quero aqui a hipotenusa. Então vou dizer que AB
que é o que eu pretendo, ao quadrado, é exatamente igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Tenho então que AB quadrado é igual a 20 ao quadrado. Se não estou em erro, 20 ao quadrado é exatamente 400 e 15 ao quadrado é exatamente aquilo de há pouco, 225. Então, o meu AB quadrado é igual a 625 e a raiz de 625 é exatamente igual. Bem, isto aqui dá 5, raiz de 25 dá 5 e depois 600, 400, eu penso que esta raiz dá exatamente 25, se não estou em erro. Confirmem depois com as vossas calculadoras, mas eu penso que dará mesmo 25. Quer dizer, então eu tinha aqui 25. Continuando então, vou ter que apagar isto. Confirmem depois estas raízes, que fazer isto de cabeça, estas raízes assim grandes, não é tarefa nada fácil. Quer dizer, agora vou fazer a mesma lógica, o teorema de Pitágoras, mas trabalhando aqui para este lado BC. Sei que aqui esta base agora é 7,5. Então posso dizer que BC quadrado é exatamente igual, né? Porque BC é a hipotenusa desse triângulo, retângulo, é exatamente igual a 7,5 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Sendo assim, BC quadrado é exatamente igual, ora, 7,5 ao quadrado, isto 49, 56, 56 e depois 5, 25. 56,25 mais 20 ao quadrado, que é exatamente 400. Sendo assim, esta distância de B até C será dada pela raiz de 456,25. Ui, isto vai ser bonito. Raiz, ora, aquela 25 dá 5 e raiz de 456,25. Isto dá raiz de 456,25. Isto é próximo, pois, mas isto aproximadamente é um pouco estranho. Mas este aqui, eu penso que dará aproximadamente, é assim, eu vou fazer aqui uma estimativa, fazer isto assim, não estou a ver assim de cabeça, não é nada fácil. Quer dizer, isto assim, pelas minhas contas, aproximadamente, isto é capaz de dar 21. 21,3, 21,4. Vou considerar esse valor, depois acertem então com as vossas operações. Fica então 21,3. Agora somar isto tudo, 20, 40, 60, 5, 7, 8, 68, não, 22, 20, 40, 60, 5, 7, 8, exato, mas depois aqui fica 10, 13, a dizer isto dá 69, 69,3. Está então 69,3. Aqui não tem quaisquer unidades de medida, então fica unidades de comprimento. É assim, confirmem estes valores. A estratégia de resolução, obviamente, que é esta. Agora, a nível de valores, eu não estava à espera que os valores dessem assim estas coisas assim um bocado difíceis de fazer o cálculo mental rápido, né? Por isso, confirmem exatamente os valores, sobretudo nesta raiz. Eu penso que fiz aqui uma aproximação. Penso que está perto, mas é melhor mesmo confirmarem. E tinham exatamente aqui o perímetro do triângulo. Vamos então agora proceder à última questão. Na última questão temos a seguinte. Na figura 4 está então representado o triângulo ABC, o tal triângulo que temos andado para aqui com ele, para o caso de A ser igual a 3 e B ser igual a 9. Quer dizer, quando dizem isto, eu vou logo aqui às equações. Então a equação da reta R será y igual a 3x mais 9. E a equação da reta S será y igual a menos 2 vezes 3, o que dá menos 6x mais 9. Bem, os pontos A' e C' pertencem então aos segmentos AB e BC, tudo bem. Sabe-se que A', C', C é um trapézio da área exatamente igual a 8 nonos. Quer dizer, este AC, C', A', isto é um trapézio que é exatamente igual a 8 nonos, mas da área do triângulo todo. Quer dizer, este trapézio é igual a 8 nonos, mas da área aqui do triângulo todo.
Quer dizer, aí eles foram um bocado sacanas ao fazer isto, porque é assim, isto aqui engana um bocado. É assim, eu não, eu já vos estou a ver, eu colocando-me assim na vossa posição, um bocadinho, né? Eu já vos estou a ver a virem para aqui mexer no trapézio, né? Falam-me aqui de um trapézio, virem para aqui com alturas de trapézio, e base maior, e isto para a frente e para trás, e não sei o quê. Quer dizer, eu não faria muito o exercício com este trapézio. Acho que vocês se vão meter em sarilhos ao fazer as coisas assim. Eu não olhava para o trapézio. Eu olhava mesmo, meus olhos ficariam virados exatamente para este triângulo aqui, para esta ponta, não é? Aqui, meus olhos ficam virados para aqui. Isto porquê? Porque este triângulo que eu acabei agora de colocar aqui a vermelho, ele é semelhante relativamente ao triângulo maior, ao triângulo ABC. Isso é semelhante, eu vou poder então aplicar a razão de semelhança para determinar os seus lados. Ok? Cuidado, eles aqui foram mesmo um pouco sacanas, como se costuma dizer. Quer dizer, eles falam-vos aqui do trapézio, vão usar a trapézio e vocês vão para aqui mexer no trapézio e não olham para o mais para aquilo que resolveria mais facilmente a questão, que seria este triângulo. Bem, eles querem exatamente as coordenadas aqui de A' e de C'. Quer dizer, reparem aqui no seguinte, porque é que eu digo que este triângulo mais pequeno é muito mais importante e muito mais fácil do que o trapézio grande, do que o trapézio. O único trapézio que está aqui é este. Quer dizer, se me dizem aqui que a área do trapézio, se me dizem que esta área é exatamente igual a 8 nonos do triângulo todo, e sendo o triângulo todo a soma deste trapézio mais este triângulo pequenino, quer dizer, se eu tenho 8 nonos aqui no trapézio, então eu tenho um nono aqui neste triângulo. E visto este triângulo amarelo ser semelhante relativamente ao triângulo maior, ao triângulo ABC, quer dizer, eu com isto descubro a razão de semelhança. E descobrindo a razão de semelhança, este exercício está bem encaminhado. Porque se eu souber que isto, por exemplo, é 9, né, que a AC é 9, se a razão de semelhança, imaginem lá, que era uma redução para metade. Quer dizer, se isto é 9, esta distância da linha C' seria 4,5. Por isso é que me dá jeito aqui saber a razão de semelhança. Então, para sabermos a razão de semelhança, e visto estarmos a tratar isto como uma redução, né? Um nono será uma redução, quer dizer, então eu ficarei aqui com este triângulo A', C', B, este triângulo, a dividir então pelo meu triângulo grande, A, B, C. Isto é exatamente igual. Cuidado com uma coisa. Estamos em áreas. Em áreas, o quociente entre áreas semelhantes é igual à razão, mas à razão ao quadrado. Cuidado, isto é igual à razão ao quadrado. E a razão de semelhança há de ser a razão ao quadrado é exatamente igual a este nono, a este quociente, esta razão entre os triângulos é exatamente igual a um nono. Então eu tenho que um nono será igual à razão ao quadrado. Então quer dizer, se eu quiser saber aqui a razão será exatamente a raiz quadrada de um nono. Quer dizer, o que me vai dar aqui que a razão é nada mais do que um terço. Quer dizer que o triângulo grande, ABC, foi então reduzido para a terça parte. Então, visto isto, eles agora querem então aqui as coordenadas do ponto C, querem também as coordenadas do ponto A. Quer dizer, eu aqui com esta equação da reta, eu sei que aqui a ordenada na origem é exatamente 9. Então, se eu pegar aqui no 9 seria a altura do triângulo todo. Quer dizer, e reduzi-lo à terça parte, quer dizer, daqui a aqui vão ser 3. Então aqui estas ordenadas de origem do ponto A e do ponto C serão 6. Mas vamos lá estruturar isto assim da melhor forma. Quer dizer, então, eu sabendo a razão, e eu vou agora dizer aqui que a razão de semelhança é um terço, então eu vou dizer que vou dar aqui um ponto, deixa-me meter aqui noutra cor. Por exemplo, tenho ali o B, vou dar aqui um ponto, sei lá, um ponto Z. E vou dizer exatamente o seguinte, OB, cuidado, se é uma redução, né? Se é uma redução, eu terei então que trabalhar com o do mais pequeno para o mais pequeno terá que ficar em numerador. Então quer dizer, ZB, eu também podia ter, se a redução é para um terço, a ampliação seria para o triplo, mas agora que estou com isto, quer dizer, esta altura aqui do pequeno
a dividir pela altura do grande, que é OB, isto é exatamente igual a 1/3. Quer dizer, eu quero aqui esta distância de ZB, sei que a distância de O até B é exatamente 9, por causa aqui das ordenadas na origem das duas retas, é marcado ali no ponto B. Quer dizer, então eu tenho que ZB a dividir por 9, né? É exatamente esta distância, é exatamente igual a 1/3. Daqui concluo que ZB é exatamente igual a 9 a dividir por 3, o que me dá exatamente 3. Quer dizer, se esta distância de Z até B é 3 e aqui as coordenadas do ponto C é dada exatamente a nível da altura, será aqui OZ, será esta distância aqui de OZ. Quer dizer, se isto tudo é 9 e aqui a altura do pequeno é 3, isto aqui é 6. Para ficar tudo bem escrito, vou dizer então o seguinte. A distância de O até Z será exatamente igual à distância de O até B menos a distância de Z até B. Quer dizer, então essa minha distância de O até Z, que é esta, será exatamente ordenada o Y dos pontos C e A. Isto vai ser exatamente igual a 9, que é a distância de O até B, menos 3, o que vai dar exatamente igual a 6. Quer dizer, então tenho aqui o Y do ponto A. Do ponto A' e do ponto C'. Quer dizer, eu já descobri que isto aqui é 6 e já descobri também que relativamente ao ponto A, o Y é 6. Falta então aqui descobrir o X. Faremos então isso no slide seguinte. Quer dizer, eu sei que esta distância aqui é 6. Sei então que aqui as coordenadas do ponto C terá então um X, mas o Y é 6. E as coordenadas do ponto A' também terá aqui um X, mas o Y será o mesmo, será 6. Quer dizer, eu aqui deixa-me só escrever as equações das retas. Já sei que aqui é mais 9, mas depois as outras 3x mais 9, aqui 3x mais 9 e aqui menos 6x mais 9. Bem, eu teria aqui duas hipóteses de poder fazer isto. Quer dizer, eu posso ir aqui à equação da reta BC, e até pode ser mesmo isso que eu faça, né? Para mudar um pouco a estratégia. Eu posso ir aqui à equação desta que contém aqui o segmento BC, que é exatamente, se não estou em erro, aqui a reta S. Quer dizer, se eu substituir aqui a ordenada, visto o ponto C' pertencer exatamente a essa reta, quer dizer, eu posso substituir então o y por 6 na equação dessa reta e eu resolvo isso, dar-me-á o x. Exatamente isso que farei. Tenho então que 6 será igual a menos 6x mais 9. Quer dizer, vou resolver isto em ordem a x e o x que me der é exatamente o x do ponto C'. Vai-me dar aqui o ponto nessa reta BC, exatamente cuja ordenada é 6. Então, o 9 passará então para o primeiro membro, fica negativo. 6 menos 9 dar-me-á menos 3, exatamente igual a menos 6x. Resolvendo isto aqui em ordem a x, podia multiplicar tudo por menos 1, ficaria positivo. E tinha que o x seria exatamente igual a 3 sextos, o que é a mesma coisa, né? Quer dizer que o x 3 sextos é 1 meio. E tem então aqui este x do ponto C' como sendo 1 meio. A mesma estratégia farei peço desculpa. A mesma estratégia farei então aqui para determinar o x do ponto à linha. Mas agora, obviamente, né, utilizarei a reta à qual o ponto à linha pertence, que será exatamente a reta R. Quer dizer, eu vou na reta R substituir o y por 6 e ficaria com 6 igual a 3x mais 9. O que seria equivalente, o 9 ao trocar de membro fica obviamente negativo e ficaria menos 3, né? Porque 6 menos 9 daria menos 3, igual a 3x. E resolvendo isto em ordem a x, o x dar-me então menos 1. Quer dizer, e com isto finalmente temos então o exercício resolvido. O ponto à linha terá de coordenadas em x. Em x será exatamente menos 1 e o y de 6. E o ponto C' terá então de coordenadas relativamente à abscissa, né, ao x, terá 1 meio e à ordenada exatamente 6. E fica então
este problema resolvido do GAV. É um problema um pouco já complexo, sobretudo neste pormenor aqui deles vos darem esta área do trapézio. Eu estou a ver a gente a ir aqui mexer na área do trapézio, ir às formas do trapézio, olhar para o trapézio, centrar-se no trapézio, e isso é assim, eu não tentei fazer por aí, mas penso que se meteriam em grandes sarilhos. Desta forma, trabalhando a semelhança, penso que seria a forma mais fácil de chegar então ao pretendido. Bem, o vídeo penso que ficou um bocado grande, mas este problema exigia mesmo uma resolução um pouco mais longa. Peço que confirmem exatamente estes valores aqui da segunda questão, porque não tinha máquina e fazer estas contas de cabeça não, posso ter cometido algum erro a nível de cálculo. Também irei depois ver o vídeo e se realmente existir algum erro de cálculo, colocarei uma nota então para corrigir. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.